Quero neste momento estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui no nosso canal do YouTube, no nosso momento resumo da Escola Bíblica. Quem vos fala é o pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube a se inscrever. Digite lá paulo.delanhese. Curta os nossos vídeos, se inscreva, envie aos seus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Nos ajude a levar a palavra do Senhor para aqueles que precisam de uma mensagem de esperança. O nosso canal é um canal com mais de 200 vídeos de mensagens na área apologética, na área da família e na área da escola bíblica, e também alguns louvores. Vamos ao tema da aula de hoje: ofertas pacíficas para um Deus de paz. Antes de adentrarmos a matéria, temos alguns versículos de parâmetro para a aula de hoje. O primeiro se encontra no Salmo 103, verso 1 e 2. Uma alma devotada em bendizer ao Senhor. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 24 e 28. O sacrifício de Ana. Gênesis 28, versículo 20 e 21. O voto de Jacó. Salmo 22, verso 25. O voto de Davi. 1 Tessalonicenses 5, 18. Nossos contínuos sacrifícios pacíficos. Romanos 12, 1. Nossa verdadeira oferta pacífica. E o nosso textual, Hebreus 13, 15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessa o seu nome. E verdade prática nos diz: o crente oferece sacrifício pacífico a Deus quando pratica e semeia a paz do Senhor Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. A nossa leitura bíblica está baseada em Levítico, capítulo 7, versículo 11 ao 21, que nos diz assim a palavra de Deus: esta é a lei do sacrifício pacífico que se oferecerá ao Senhor. Se oferecer por oferta de louvores, com o sacrifício de louvores oferecerá bolos asmo amassado com azeite, escarcorões asmo amassado com azeite, e bolos amassados com azeite serão fritos de flor de farinha. Com os bolos oferecerás pão levedado como sua oferta, com o sacrifício de louvores da sua oferta pacífica. E de toda oferta oferecerá um deles por oferta alçada ao Senhor, que será do sacerdote que espargir o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de louvores da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até o amanhã. E se o sacrifício de sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício se comerá, e o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. E o que ainda ficar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado no fogo. Porque se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe será imputado, coisa abominável será, e a pessoa que comer dela levará a sua iniquidade. E a carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, com fogo será queimada. Mas da outra carne qualquer que tiver limpa comerá dela. Porém, se alguma pessoa comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, tendo ela sobre si a sua imundícia, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. E se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homem, ou gado imundo, ou qualquer abominação imunda, e comer da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, aquela pessoa será extirpada do meio do seu povo. Então essa é a ordem
da oferta pacífica a Deus, que se oferecia, e o autor do livro de Levítico nos dá os parâmetros verdadeiros para que essa oferta possa ser recebida pelo Senhor. Na lição de hoje, estudaremos as ofertas pacíficas. Veremos a beleza desse sacrifício no culto levítico e os tipos e objetivos de tais ofertas. Em gerais, tais sacrifícios eram realizados como forma de gratidão por algum favor recebido, como por exemplo a cura de alguma enfermidade. Mediante a gratidão, a comunhão com Deus era oferecida e renovada. Sejamos gratos a Deus pelo que Ele é e por tudo que tem feito por nós, oferecendo nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A introdução da aula de hoje nos diz: adoramos a Deus com ofertas pacíficas, quando nos apresentamos diante dele, com o propósito de render-lhe graça por todas as bênçãos recebidas. Com tal atitude honramos o Senhor com um culto racional, agradável e vivo. Nessa lição veremos que das 5 ofertas prescritas no livro de Levítico, a mais excelente voluntariedade era a prática pacífica, pois tinha como objetivo aprofundar a comunhão entre Israel e Deus. Ao aproximar-se do Senhor com tal oferta, o crente do Antigo Testamento manifestava-lhe em palavras e gestos que o seu único almejo era agradecê-lo por todos os benefícios recebidos. Então, a pessoa que vinha com oferta pacífica diante do Senhor, ela demonstrava uma total obediência ao Senhor, uma total referência ao Senhor por tudo que Ele tinha feito, por tudo que Ele tinha lhes dado. Parte 1. A excelência da oferta pacífica. Os 2 sacrifícios mais antigos da história sagrada são o holocausto e a oferta pacífica. Ambas as oferendas eram tidas às vezes como um único ofertário. Oferta pacífica, o que é? A voluntariedade da oferta pacífica fica bem evidente no livro de Levítico 7:12. A oferenda, para ser caracterizada como tal, devia ser acompanhada de ações de graça. Nenhuma petição era admitida naquele momento. O crente hebreu tinha como único desejo adorar e agradecer ao Senhor por todas as bênçãos, galardões e livramento. Nos Salmos, as ofertas pacíficas manifestavam-se em louvores ao Senhor por todas as suas benignidades. Salmo 106, verso 1, como nos mostra o Salmo 118 e 136 também. O apóstolo Paulo ensina-nos a oferecer de forma contínua ação de graças a Deus. 1 Tessalonicenses 5,18. Se agirmos assim, jamais perderemos a comunhão, quer com Deus, quer com a igreja de Cristo. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Então a oferta pacífica era uma oferta que eu vinha agradecer ao Senhor e não pedir. Era uma oferta que eu honrava o nome do Senhor por tudo que Ele tinha feito sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, seus livramentos. E isso nos mostra que precisamos aprender muito hoje, no dia chamado hoje, do século 21, aonde as pessoas mais se preocupam em pedir do que agradecer. Mas Deus, quando ensinava Israel a cultuar, ensinava Israel a ser agradecido. E assim, a Igreja de Cristo também foi ensinada e está sendo ensinada hoje, exatamente nesta aula, que é agradecer ao Senhor. Tipos de ofertas pacíficas. As ofertas pacíficas compreendiam 3 modalidades ou fases: ação de graça, voto e oferenda movida diante do altar. Primeiro, ação de graça, a fim de agradecer ao Senhor por um favor recebido. O crente hebreu oferecia-lhes bolos, escocorões, asmos amassados com azeite. Os bolos feitos da flor da farinha tinham de ser fritos. Levítico 7, 12 e 15. A carne que acompanhava o sacrifício pacífico devia ser consumida
No mesmo dia, Levítico 7,15, os produtos trazidos a Deus vinham acompanhados de sacrifícios de louvores. Hebreus 13,15. Tanto ontem quanto hoje, somos exortados a louvar e a enaltecer continuamente o Senhor. Então, a primeira ação de graça era a oferta pacífica diante do Senhor. O segundo caso, o voto. Nos momentos de angústia, os filhos de Israel faziam votos ao Senhor, prometendo-lhes ofertas pacíficas. Gênesis 28:20, 1 Samuel 1:11. Nesse caso específico, o sacrifício poderia ser comido tanto no mesmo dia quanto no dia seguinte. Levítico 7:15 e 16. No terceiro dia, porém, nada poderia ser ingerido. O voto, por ser uma ação voluntária, requeria uma atitude igualmente voluntária e amorosa. O ofertante, pois, deveria participar das ofertas com alegria, regozijo e ação de graça. Parte C. Oferta movida. Na última etapa, o adorador entregava a oferta pacífica ao sacerdote, que, segundo o manual levítico, aspergia o sangue do sacrifício sobre o altar. Em seguida, queimava a gordura do animal. Levítico 7:30. O peito era entregue a Arão e aos seus filhos. No último ato do sacrifício, o sacerdote movia a parte mais excelente da oferta perante o altar, o peito e a coxa. Levítico 7:31 ao 35. Objetivos da oferta pacífica. Como já dissemos, eram dois os objetivos da oferta pacífica: aprofundar a comunhão entre Deus e o crente e levar o ofertante a reconhecer que tudo quanto recebemos vem do Senhor, porque dele é a terra e a sua plenitude. Salmo 24, verso 1. Então está aí alguns exemplos do que é a oferta pacífica. Sacrifícios apresentados individualmente pelos israelitas. Ofertas queimadas. Levítico 1, versículos 6, 8 e 13. Um boi, cordeiro, bode ou um pombo macho ou um pombinho sem defeito. Essa oferta voluntária simboliza completa entrega a Deus. Ofertas de cereais, grãos, flor de farinha com óleo de oliva e sal, mas nunca com qualquer fermento. Essa oferta voluntária acompanha a maioria das ofertas queimadas e simboliza devoção a Deus. Oferta de comunhão pacífica. Levítico 3, versículos 7, 11 e 36. Qualquer animal sem mancha do rebanho de gado ou de ovelha, ou seja, sem defeito. A refeição seguindo essa oferta voluntária simboliza comunhão com Deus e ação de graça por bênção. Ofertas pelo pecado, Levítico 4, 1, 5, 13, 6, 24, 30, 12, 6, 8, 14, 12 e 14. Animal específico e requerido dependendo do status e posição. Há muito nobre e permitido trazer uma oferta de fina flor de trigo pelo pecado ou impureza. Ofertas pela culpa, Levítico 5, 14, 6, 7, 7, 16, 14, 12 ao 18. Valioso cordeiro ou ovelha sem defeito. Essa oferta era requerida se uma pessoa violasse os direitos de alguém, como por furto. Era também requerida quando houvesse cura da lepra, pois Deus era privado de um adorador enquanto a pessoa estivesse doente. Então está aí os tipos de oferta pacífica que se exigia da igreja, o Israel de Deus. Parte 2. A oferta pacífica na história sagrada. Nesta lição veremos 3 exemplos de pessoas que fizeram votos ao Senhor e foram plenamente atendidos, como Jacó, Ana e Davi. Jacó, filho de Isaque. Quando fugiu de Esaú, seu irmão, Jacó fez um comovente voto ao Senhor.
E depois de ter visto o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre uma escada que ligava a terra ao céu, prometeu ao Deus de seus pais: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Gênesis 28, versículo 20 ao 21. A partir daí o patriarca tornou-se um fiel e zeloso adorador. Gênesis 35, versículo 1 ao 3. Então está aí qual foi o voto de Jacó. Vamos saber agora o voto de Ana, mãe de Samuel. Afligida por sua rival, porque não dava filhos a Eucana, seu marido, a desolada Ana fez este voto ao Senhor: Senhor dos exércitos, se dignamente atentares para as aflições da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. 1 Samuel 1,11. Após haver desmamado o Samuel, entregou ao Senhor, cumprindo a ordenança quanto ao sacrifício pacífico. 1 Samuel 1, versículo 24 ao 28. Então esse é o voto de Ana. Vamos ao terceiro voto, Davi, rei de Israel. Pelo que observamos nos Salmos, Davi foi o homem que em todo Israel mais sacrifício pacífico apresentou ao Senhor. Salmo 22, 25, 56, 12, 61, 5, 8. Aliás, seus cânticos já são em si mesmo um sacrifício pacífico ao Senhor. Então aqui está o voto que estes homens e esta mulher fez ao Senhor. O Senhor não nos obriga a fazer voto, mas Ele recomenda que se votarmos, que não tardamos em cumprir o nosso voto, porque o Senhor, Ele não se agrada de tolo, ou seja, eu não sou obrigado a votar, eu não sou obrigado a abrir a minha boca, mas a partir do momento que eu abro a minha boca, a partir do momento que eu digo que vou votar ao Senhor um voto, eu, pastor Paulo Delagnese, preciso cumprir. E com você que está me ouvindo no meu canal do YouTube também não é diferente. Oferta pacífica da vida diária. Tópico 3. De que modo apresentaremos hoje nosso sacrifício pacífico ao Senhor? É uma pergunta. De que modo? Há 3 maneiras: consagrando-nos a nós mesmos, perseverando nos sacrifícios de louvores e adorando a Deus em todo o tempo. Então, o comentarista aqui ele faz uma pergunta e depois ele responde 3 modos, como exemplo. Mas podemos apresentar sacrifícios pacíficos ao Senhor de várias outras maneiras, de vários outros jeitos, que possa agradar ao Senhor, que possa mostrar ao Senhor a nossa gratidão por tudo que Ele tem feito em prol da nossa alma e da nossa vida. Mas vamos a 3 destaques aqui dentro dessa pergunta: consagração incondicional. O melhor sacrifício que um crente pode oferecer ao Senhor é apresentar a si mesmo a Deus. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis a Deus o vosso culto racional, o culto que agrada a Deus, ou seja, um culto com consciência, um culto que entregamos a nossa vida inteiramente ao Senhor. Neste momento, nossa oferenda é, além de pacífica, amorosa e plena de serviço. A partir desse momento, começamos a experimentar as excelências da vontade de Deus. Paulo considerava-se uma libação oferecida ao Senhor Jesus. 2 Timóteo 4, 6. Terceiro modo de sacrifício pacífico ao Senhor. Segundo, sacrifícios de louvores. Fizemos um sacrifício de louvor quando cumprimos plenamente a vontade de Deus. Hebreus 13, 15. Mas para que a cumpramos, é imprescindível apresentarmos-nos diante de Deus com o espírito quebrantado e ansioso por Ele,
Salmo 51, verso 17. Portanto, quando cumprimos a vontade divina, apesar das circunstâncias adversas que nos cercam, oferecemos-lhes o mais excelente sacrifício de louvor. Ou seja, por mais que há problemas, por mais que há dificuldade, nós conseguimos fazer sacrifício de louvores ao Senhor, por mais difícil que esteja, como estava difícil para Davi no Salmo 51, onde ele reconhece o seu pecado com Betseba, onde ele reconhece o assassinato de Urias, onde ele reconhece que ele estava perdendo a presença de Deus. E ele ora a Deus, ele clama a Deus, ele louva a Deus, para que o Espírito de Deus não fosse tirado da sua vida. Porque o que temos de mais importante sobre as nossas vidas é exatamente o Espírito de Deus. A adoração contínua, melhor dizendo, parte 3. Paulo e Silas, quando preso, cantavam e adoravam a Deus, ofertando-lhe um sacrifício que, além de pacífico, era profundamente redentor. Atos 16, 25 e 31. Por isso o apóstolo recomenda-nos a louvar continuamente a Deus. Efésios 5, 19, Colossenses 2, 16. Sabemos muito bem o que aconteceu neste episódio de Atos 16, 25 e 31. Paulo e Silas haviam sido açoitados diante dos romanos após expulsar aquele espírito daquela adivinha e jogado dentro do cárcere. Mas em vez de reclamar, em vez de murmurar, eles louvam o Senhor. E isto é imputado como adoração de sacrifício pacífico. E Deus o ouve dos altos céus, move aquele cárcere com um terremoto, derruba as grades que os prendiam, soltas, melhor dizendo, e eles estão livres para fugir se eles quiserem. E é exatamente o que o carcereiro pensava. Queria até mesmo se matar, mas Paulo grita de dentro da cela: não faça tal, pois estamos todos aqui. Paulo e Silas foram levados à casa do carcereiro, foi tratado as suas feridas, foi curada, foi batizado por Paulo, o carcereiro e a sua família. Deus tinha um propósito quando levou Paulo àquela cadeia. Deus tinha um propósito quando permitiu que Paulo e Silas fossem açoitados. E qual era o propósito? Salvar a alma daquele carcereiro, salvar aquela família. Muitas das vezes não entendemos o trabalhar de Deus, mas Deus sabe o que vai acontecer lá na frente, pois Deus enxerga além da nossa visão. Subsídio bíblico teológico. A natureza e o propósito dos sacrifícios pacíficos estão aqui mais distintamente abertos. Eles eram oferecidos a Deus em gratidão, parte 1, por alguma misericórdia especial recebida como a recuperação de uma enfermidade, a proteção em uma viagem, o livramento no mar, a redenção do cativeiro, tudo que é especificado no Salmo 107, e por essas coisas os homens são convocados a oferecer sacrifícios de gratidão. Então aí está em quais momentos se oferecia esse sacrifício pacífico. No primeiro tópico, vemos aí, agora vamos ao segundo, a qual nos diz: no cumprimento de alguns votos que um homem fez quando estava em aflição, isso mesmo, honorável do que no caso anterior. Embora a omissão de oferta, esse sacrifício, tivesse sido mais culpável. 3. Em súplica por alguma misericórdia especial que um homem estava buscando com elevada expectativa. Esse sacrifício é aqui chamado de oferta voluntária. Esse sacrifício acompanhava as orações de um homem, assim como a anterior acompanhava os seus louvores. Não encontramos que os homens fossem obrigados pela lei, a menos que tivessem se obrigado, através de um voto, a oferecer essas ofertas pacíficas em tais ocasiões, da mesma forma que deveriam fazer o seu sacrifício de expiação no caso de terem cometido pecados. Não que a oração e o louvor seja tanto nossa obrigação, como o arrependimento é,
Mas aqui nas expressões de seu senso de misericórdia, Deus os deixou mais para a liberdade deles do que nas expressões de seu senso de pecado, para provar a generosidade de sua devoção e que seus sacrifícios, sendo ofertas voluntárias, pudessem ser as mais louváveis e aceitáveis. Além disso, obrigando-os a trazer os sacrifícios de expiação, Deus mostraria a necessidade de grande propiciação. Então Deus estava ensinando Israel como adorar. Deus estava ensinando Israel como se apresentar diante dele, como chegar diante dele. Mas tudo mostrava para um sacrifício maior, para um sacrifício pacífico, que seria realizado pelo nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário. Porque ele foi para lá pacificamente, como diz o profeta Isaías em Isaías 53. Como ovelha muda, ele seria levado ao matadouro. Não abriria sua boca, mas se entregaria voluntariamente, pacificamente, para que hoje, eu e você, estivéssemos aqui. Foi necessário Cristo morrer na cruz do Calvário. Ninguém tirou a vida dele. Ninguém matou ele. Engana-se quem pensa que alguém matou Jesus. Engana quem pensa que alguém capturou Jesus. Não. Tudo aquilo foi já orquestrado por Deus. Tudo aquilo já foi dizimado por Deus. Deus já havia dito que o Cordeiro de Deus, através do apóstolo Paulo, havia sido morto antes da fundação do mundo. Jesus deixou claro aos seus algozes, deixou claro aos seus discípulos, que se ele quisesse, ele rogaria o Pai, e o Pai enviaria legiões de anjos, e lutaria por ele e o soltaria das mãos dos romanos, Pilatos, fariseus, saduceus, enfim, todos aqueles que achavam que estavam prendendo Jesus e na verdade não estavam. Estavam cumprindo as profecias bíblicas. Estava cumprindo a redenção da igreja. Então, o que aprendemos hoje sobre as ofertas pacíficas, voluntárias que oferecemos a Deus em agradecimento, ou pelo livramento, ou até mesmo por algum pecado, era só para nos levar àquele sacrifício pacífico que seria realizado pelo Senhor. Que Deus possa nos agraciar a cada dia em agradecimento por este ato voluntário realizado por Cristo na cruz do Calvário. Vamos à conclusão de hoje. Nesses dias trabalhosos e difíceis, somos instados pelo Espírito Santo a apresentar a Deus sacrifício pacífico, gratidão, louvor e amor provado. E como já vimos, a oferta de maior relevância é o nosso próprio ser. Apresentemos-nos, pois, continuamente diante do Senhor, com oferta voluntária, para que a nossa vida seja um sacrifício pacífico, a Deus único e verdadeiro. Romanos 12, 1, a qual já citamos, eu volto a citar o que Deus requer de mim, da igreja. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis a Deus o vosso corpo vivo em sacrifício santo e agradável a Deus. Lembrando o que Jesus disse: ninguém tira a minha vida. Eu a dou voluntariamente. Eu entrego a minha vida. Eu estou indo para a cruz porque eu quero. Eu estou sendo açoitado porque eu quero. Estou sendo coroado porque eu quero. Porque eu vim para isso. Eu vim para morrer pela igreja. Eu vim para morrer pela alma dos homens e das mulheres. Eu dou a minha vida voluntariamente. Jesus deixou isso claro em todo o seu ministério terreno, quando dizia aos seus discípulos, quando era estado a parar. Ele dizia: olha, Satanás, tu não entendes os desígnios de Deus. Eu vim
para isso. Jesus veio para isso. Como eu já disse, o Cordeiro que havia sido morto antes da fundação do mundo. Pilatos disse, olha, eu posso te soltar. Ele disse, nenhum poder você teria se não fosse dado do céu. E aí foi quando ele disse o que eu já disse. Se eu quiser, eu rogo ao Pai e legião de anjos luta por mim. Ninguém pode me prender. Os judeus achavam que estavam prendendo Jesus. Os fariseus, os romanos. Mas não estava. Ele foi voluntariamente. Amém? Deus abençoe a todos. Pastor Paulo, Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Um grande beijo no coração de cada um. Se ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, eu os convido a se inscrever. Digite lá, paulo.delanhese. Compartilhe os nossos vídeos no Facebook, no Twitter, no Instagram, com os seus amigos no WhatsApp, nos seus contatos. Envie as nossas mensagens. Deixa eles também ouvir uma mensagem de esperança, uma mensagem de livramento para as suas almas, para as suas vidas. Amém?